Bom, começa aqui um segundo seminário sobre processamento de imagens e visão computacional, com alguns exemplos de técnicas e aplicações que estão relacionadas com inteligência artificial. Meu nome é Carlos Alexandre Barros de Melo, meu e-mail é cabm@sim.fpe.br e faço parte do grupo de computação inteligente do Centro de Informática. Bom, e aí a ideia desse seminário é a gente explorar um pouquinho mais a parte de percepção visual, mostrando onde alguns elementos dessa área têm aplicações em algoritmos de visão computacional e processamento de imagem, tá? E dentro dessa parte de percepção visual é interessante entender como é o mundo que a gente vê, né? O que está à nossa frente. Então esse texto aí retrata bem o que de fato nós recebemos de informação do mundo, que aí é processado pelo cérebro e é transformado naquele entendimento que nós vemos do que está ao nosso redor. Isso, claro, vale para todos os sentidos, mas a gente vai focar aqui na parte de percepção visual, né? Então, o que está dito aí é o que é real, né? Como você define o que é real. Se você está falando sobre o que você sente, o que você cheira, o que você consegue provar, ver, então o real é apenas sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro, né? Que o cérebro, na verdade, só recebe impulsos elétricos e daqueles impulsos ele faz, dependendo de como eles foram capturados e como foram levados ao cérebro, ele faz o processamento daquilo e dá a interpretação daqueles impulsos como sendo uma imagem, um sinal de áudio ou qualquer coisa. Então esse é o mundo que você conhece, tá certo? E aí esse texto aí, foi dito por Morpheus no filme Matrix de 1999, né? E na verdade ele mostra realmente o que a gente entende do mundo, né? O que o cérebro consegue capturar de informação sobre o mundo é exatamente impulsos elétricos. Então a ideia daqui, como eu falei, é mostrar algumas curiosidades, atualidades e pesquisas que envolvem aí a visão computacional e processamento de imagens com atuação de inteligência artificial. Tá, e aí relembrando um pouco que eu tinha comentado antes, né? E aí já traz um pouquinho dessa ideia de percepção. Então essas são as três grandes áreas que a gente tem dentro da parte de processamento gráfico, né? Processamento de imagens, visão computacional e computação gráfica, onde processamento de imagem envolve algoritmos que recebem imagem de entrada e devolvem imagem de saída. Visão computacional recebe uma imagem de entrada e devolve dados de saída, né? Como por exemplo ter a foto de uma sala e o sistema dizer quantas pessoas tem naquela sala. Computação gráfica recebe dados de entrada e devolve imagem de saída. Quer dizer, quando você gera uma imagem 3D de uma esfera, aquilo você tem armazenado como onde é que está o centro da esfera, qual é o raio da esfera, quantas faces ela tem, qual a cor dessas faces. Então esse conjunto de dados é que é renderizado e gera a imagem da esfera, né? E processamento de dados nesse sentido que está aqui, né? É como você recebe um conjunto de dados e devolve dados apenas. Então, mas aí é onde faz o link com a base aqui desse seminário, né, que tudo, essa separação dessas quatro áreas aí, já envolve a nossa percepção delas, né, porque de fato tudo que o computador trabalha é apenas dados, e para ele tudo é processamento de dados, mas como a gente percebe aquela imagem, aquele resultado, é que gera aí essa classificação segundo Jonas Gomes e Luiz Velho. Sobre o sistema visual humano, vai ser um pouquinho, né? Nós somos criaturas visuais, né? Então nós dependemos muito do sistema visual para a gente entender o mundo ao nosso redor. Obviamente que quando você tem a pessoa perde a função visual, né? Ou de um dos olhos ou dos dois olhos, então o cérebro passa a compensar isso de forma que você consiga entender o mundo ao seu redor de outra forma diferente. A maior parte das informações que a gente adquire no dia a dia, ela vem dos olhos, né? Cerca de 90, 95% dessa informação vem do sistema visual. E claro, além da visão, né, um outro sentido que é bem importante para a gente é a audição, né? Então, os dois trabalham muito em conjunto. Veja que se você, por exemplo, está andando numa rua e alguém chama você por trás, grita seu nome,
você captura aquele sinal de voz, interpreta aquilo como sendo um chamado do seu nome, mas você vira para ver quem é. Então você ainda depende do sistema visual para lhe dar a informação final de que aquilo foi realmente com você. E isso é exatamente um dos principais elementos do sistema visual humano, né? O principal processo que a gente tem, o objetivo final é reconhecimento, né? Então esse reconhecimento de objeto, de pessoas, é que é um elemento importante para a gente. Então, para ser reconhecido, o objeto deve ter um nome, né? A gente chama, isso é uma legenda que o cérebro joga para aquele objeto que gera aquele reconhecimento para você. Pode ser um objeto que você nunca viu na sua vida, mas que alguma característica dele, algum elemento dele ativa essa função do cérebro e joga para você aquela legenda que aí você consegue dar alguma interpretação para o objeto, tá? Então, junto com essa legenda vem um modelo mental, né? Que pode ser expresso em palavras, imagens, memória de eventos associados ou de outras formas, e esse modelo calcula as características, captura as características mais importantes do objeto, e essas características dependem de cada pessoa. Claro que duas pessoas podem ter as mesmas características, que elas são capturadas, obviamente, mas não necessariamente aquelas são as características que todas as pessoas vão capturar. Por exemplo, essa imagem daqui, tá? Esse é um objeto que eu garanto que nenhum de vocês nunca viu. Mas aí, se eu perguntar que objeto é esse, você pode facilmente primeiro entender como sendo uma cadeira, tá? Provavelmente isso aqui é para a pessoa encostar a cabeça, isso aqui é um encosto para as costas, e aqui é o assento, a pessoa vai estar sentando mesmo. E aí, se você detalhar um pouco mais, não, eu tenho um espelho aqui, tem algo aqui que pode ser uma broca, um lugar para colocar instrumentos. Então, isso aqui começa a se aproximar de uma cadeira de dentista, embora você nunca tenha sentado numa cadeira de dentista dessa, tá? Logicamente que para você ter aquela legenda, extrair um conjunto de características que você consiga entender esse objeto, você tem que ter ido para um dentista alguma vez na sua vida. Se você nunca foi para um dentista, você não vai reconhecer isso como uma cadeira de dentista, claro. E aí é essa comparação que a gente fez aí de pequenos elementos da cena, tá? Que gera esse reconhecimento dos elementos totais, né? Então a gente não precisa, não temos como medir tamanho, como medir a cor, luz ou nada disso. A gente não tem como fazer isso, mas a gente tem como extrair alguns elementos. Por exemplo, a expectativa é que aquela cadeira dali é uma cadeira que cabe uma pessoa normal. Você não imagina que aquela cadeira é daquele tamanho. Então você imagina que aquilo é uma cadeira que cabe uma pessoa normal sentada. E aí a gente tem uma série de características que podem facilitar ou não o reconhecimento, né? Como orientação, iluminação, objetos que estão ao redor, que ajude essa comparação, né, mais facilmente. Sei lá, você tem ali uma mesa, tem uma dentadura em cima da mesa, então já ajuda mais ainda a fortalecer que, olha, não, aquilo ali é uma cadeira de dentista. E é mais difícil a gente reconhecer objetos que precisam passar por outros tipos de processamento, como por exemplo a rotação. Tá, então, por exemplo, nessa imagem daqui eu tenho alguns objetos que são idênticos a outros, mas você, para encontrar os objetos que são idênticos, você vai ter que fazer uma rotação desse. Tá? Eu pego esse objeto aqui, por exemplo, para comparar com esse daqui, eu tenho que rotacionar ele na minha cabeça, então já não é uma operação tão simples de ser feita. Então, esses processos que demandam uma atenção sua, um processamento maior do cérebro, são os processos chamados atentivos. Porém, se eu tivesse aqui, por exemplo, todos esses objetos aqui fossem da cor azul e um deles só fosse vermelho, esse vermelho se destacaria rapidamente em relação aos outros, tá? Sem a gente se preocupar se eu precisaria rotacionar ele novamente ou não, tá certo? Mas assim, é só procurando em cima da cor, e aí a cor é um elemento chamado pré-atentivo. A gente consegue reconhecer aquele elemento rapidamente, sem precisar prestar atenção na cena. Se o objeto, naquele caso, o objeto não é familiar, mas aí você pega o objeto como um todo, é familiar, mas eu peguei alguns elementos da cena e reconheci algum daqueles elementos para daí dar o reconhecimento geral, tá certo? Como eu falei antes, diferentes observadores selecionam diferentes atributos dos objetos e há evidências que o cérebro da gente tem um módulo para reconhecer faces, tá?
Embora a gente, às vezes, precise trabalhar num modo diferente desse que eu comentei agora, onde eu fui extraído pequenas partes do objeto para dar um reconhecimento do todo. E aí, um exemplo disso é esse artigo publicado na Nature, em 1996, que é a Clinton Gore. Tá, então, para quem não reconhece da época, então esse é Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, e aqui é Al Gore, né, que na época ele disputou as eleições com o Bill Clinton. E o que foi feito nessa imagem é que foi pego o rosto de Bill Clinton, essa parte aqui central do rosto, e foi colocado no centro aqui do rosto da cabeça de Al Gore, de forma que parece estar encaixando tudo certinho, não tem nada muito diferente. E se você olhar essas imagens em separado, você realmente reconhece como sendo Bill Clinton e reconhece como sendo Al Gore. Eles não são pessoas parecidas, tá? Mas é o conjunto aqui que leva ao reconhecimento. Bill Clinton tinha esse cabelo já mais grisalho, então você junta isso e percebe isso com Bill Clinton. Al Gore, na época, tinha um cabelo mais preto. Então você olha para cá e interpreta como sendo Al Gore. Então, nesse caso, a gente não basta ter o elemento aqui central para você fazer o reconhecimento. Olha, se você olhar assim, só esse pedacinho aqui, ele parece até com o Donald Trump mesmo. Tá? Então a gente precisa ter o geral para dar o entendimento. E aí existem diversos artigos, né, da área, e aí nós temos, normalmente, a gente lida com os artigos mais técnicos, né, ligados a técnicas de computação inteligente que lidam com reconhecimento de faces, mas aí tem esse artigo bem interessante que eles trabalham exatamente com o tipo de elementos cognitivos que geram aí esse reconhecimento para a gente, tá certo? Com fatores que afetam o reconhecimento, ponto de vista, expressão, contexto. Ele diz que o contexto afeta pouco o reconhecimento de faces não familiares, ou seja, se é uma face que você já viu, não é uma face desconhecida, tá certo? É uma face que você reconhece, mas que não é tão familiar para você, o contexto onde ela está não vai ajudar tanto você para esse reconhecimento. Já se é uma face que você vê muitas vezes e você encontra naquele ambiente que você vê muitas vezes, tipo um colega de trabalho, é um colega de trabalho que você sempre vê ele no trabalho. Então, normalmente, quando ele está naquele trabalho, o seu reconhecimento é imediato daquele cara. Se você encontra aquele colega no meio da rua, em outro canto, aí pode ser mais difícil. Claro, vai depender do quanto você tem de reconhecimento daquela face, mas pode ser mais difícil levar ao reconhecimento. Outros fatores são inversão, que mostrar um exemplo daqui a pouco, e outras variações estruturais da imagem, iluminação, negativo, movimento, etc. Inversão é um fenômeno interessante. Aí isso foi a primeira vez identificado nesse efeito Thatcher, né? Margaret Thatcher, né, que foi a primeira foi primeira-ministra da Inglaterra durante muitos anos, né, chamada de Dama de Ferro. E se vocês observarem essas duas imagens daí, dá para perceber que elas são diferentes, tem alguma coisa diferente. Mas nenhuma delas é muito agressiva para você. Pelo menos eu imagino que não, tá? Já quando a gente coloca essas imagens na posição normal, olha o que acontece. Olha como a imagem da direita ela é extremamente agressiva. E ela é a mesma imagem que tem no slide anterior, só que invertido. O que é que acontece? Essa imagem foi feita de que forma? Foram pegos os olhos de Margaret Thatcher na posição normal e foram colocados aqui na posição dos olhos mesmo na imagem invertida. Então o que eu tenho aqui são os olhos dela na posição dela normal, né, sentada de ponta cabeça. E a mesma coisa foi feita na boca. A boca da posição normal foi colocada aqui. E aí, justamente, como você está acostumado a ver os olhos nessa posição, boca nesse formato, então esse formato de olhos e de boca são facilmente reconhecidos para a gente, então ela, quando inverteu, colocou a cabeça para baixo, não afetou muito a você. No que voltou ao normal, então os olhos e a boca deixaram de estar na posição normal que você esperaria, então eles se tornam bem agressivos, né? Bem estranho mesmo para a gente. Tem outro exemplo depois que é bem pior. E aí se descobriu que mais ou menos a partir de 8 anos, de 8 a 10 anos, e aí a partir de adulto, as pessoas são sensíveis a esse efeito de inversão. Né? Ou seja,
elas são afetadas pelo efeito, né? Na hora que você tem a imagem com aquelas mudanças características que bota a cabeça para baixo, elas não percebem muitas mudanças na imagem, elas aceitam aquela imagem como sendo uma imagem natural. Já crianças, em geral, com menos de 6 anos, elas não apresentam esse efeito, já percebendo que aquela imagem invertida está errada e que tem coisa ali que não está certa mesmo. Tá? Então elas já ficam incomodadas com a própria imagem invertida. E aí o que se acredita é que as crianças, até uma certa idade, elas usam características diferentes para fazer o reconhecimento de face. Tá? Não usam as mesmas características que elas vão aprendendo ao longo da vida e depois na fase adulta. E aí um exemplo pior é esse daqui, tá certo? É a mesma situação, tá? O Touch Effect, tá? Então veja como essa imagem da direita não tá tão dura, tão horrível mesmo. Mas quando eu inverto ela, veja que tá grotesca a imagem. Mas o que é que foi feito? Mesma coisa de antes. Foi pego os olhos do cara, do rapaz e a sobrancelha, e eles foram colocados aqui na posição normal. Então é justamente isso. Eles estão na posição que você está acostumado, que o seu cérebro está acostumado a ver. Então, no que ficou na posição que o cérebro já está acostumado a perceber, então ele não nota nenhum problema nessa imagem. Quando vem para cá, não. Aí as sobrancelhas estão embaixo, então ficou horrível, né? A mesma coisa da boca. Pegou essa boca aqui sorrindo e colocou aqui em cima ela na mesma posição. Então, de novo, como ela está na posição natural, você não percebe esse efeito. Aqui ela ficou invertida e ficou grotesca. Bom, aí existem alguns efeitos, aí, algumas situações que a gente pode encontrar que provocam aí algumas dificuldades de interpretação, né? Algumas delas são chamadas de ambiguidades, né? Onde eu tenho uma imagem que elas podem oferecer diferentes interpretações ao observador, dependendo de como ele realmente joga as características daquela imagem. Esse é um exemplo, né, que é um esquimó ou um índio americano, tá? Que pode ser um índio. Você pensar isso aqui como sendo os olhos, nariz, boca, queixo, vai aqui o resto da cabeça, orelha, pescoço e o cocar, ou pode ser um esquimó. O esquimó está de costas, então está com um casaco, está aqui um casaco grande, o braço, outro braço, a cabeça dele, aqui o resto do casaco, e as pernas e pés, ele está aqui uma parte do casaco também, e aqui de frente para, sei lá, alguma coisa, uma parede, qualquer coisa. Então pode ser um esquimó também. Faces ou vasos, se você considerar que o branco é o fundo dessa imagem, é o background, então o que está em primeiro plano seria essas duas faces. Já se eu considero que o preto é o background e o branco é o que está em primeiro plano, então o que está em primeiro plano seria um vaso, né? A gente pode perceber isso daqui como sendo um vaso com essa parte preta como background. E aí tem um conjunto enorme de distorções bem conhecidas, você pode encontrar por aí. Do ganso ou águia, do pato ou coelho, então tem muitas distorções bem conhecidas, tá? Tem alguma. Esses elementos, esses dois exemplos que eu dei, são difíceis de você. Não tem uma resposta correta, né? Qual é o elemento correto daquelas duas cenas? Depende realmente da interpretação. Mas existem outras distorções, né, que provocam ilusões também, que essas distorções elas só afetam mesmo o sistema visual humano. Elas seriam facilmente pegas por diversos algoritmos que a gente tem dentro da visão computacional, tá? Por exemplo, essas duas linhas horizontais aqui, elas são paralelas. Tá? Embora a gente tenha a impressão de que elas estão mais encurvadas, elas são paralelas por essa disposição dela no meio dessas outras linhas. E aí você tem algoritmos que detectam segmentos de retas em uma imagem e facilmente detectariam essas linhas como sendo paralelas. Tá? Essas linhas verticais elas também estão paralelas. Essas linhas diagonais provocam essa distorção para a gente, tá? Mas elas são linhas paralelas também, chamada ilusão de Zollner. Aqui esses círculos têm exatamente a mesma cor, mas as cores que estão ao redor provocam essa impressão de que um é mais escuro que o outro, mas eles têm exatamente a mesma cor. Essa cena é que é a mais esquisita de todas, tá? Todos os exemplos que eu já vi, ela é bem interessante.
perguntar para você qual é o cinza mais escuro, se é esse superior ou esse superior, tá? Ou esse inferior. Então, aparenta que o superior é mais escuro, mas isso vem exatamente porque a gente usa a informação de todo o conjunto da imagem para dar um sentido para ela, tá? Então, na hora que eu coloquei, foi colocada essa sombra aqui e esse ponto, foco de luz aqui nessa outra parte, então passa a impressão para a gente que a parte de cima é mais escura do que a de baixo. E aí se eu tapo essa parte do meio, se eu coloco alguma coisa tapando no meio, e agora? Agora o cinza superior e inferior eles têm exatamente, passam para a gente exatamente a sensação de ter a mesma cor. E na imagem não foi mudada, é exatamente a imagem anterior, onde eu só fiz colocar essa barra aqui na frente, tá? Novamente seria uma ilusão que facilmente o computador, um sistema visual pegaria, né? Que aí o sistema visual consegue pegar e identificar qual é a cor que você tem desses cinzas. Consegue identificar a cor desses cinzas, seria só uma comparação entre as duas e veria que eles são exatamente iguais, certo? Já o sistema visual humano ele caiu nessa cilada daí. E aí, um outro tipo de ilusão que a gente tem são os paradoxos, né? E aí, os trabalhos mais conhecidos são os trabalhos de Escher. E aí, coloquei aqui um link para um vídeo bem raro de entrevista com ele, né? Explicando um pouquinho como é o processo criativo dele. E a ideia dos paradoxos é que eles criam situações que não podem, são impossíveis de acontecer, mas que você não consegue identificar onde é que está o problema, onde é que está o erro ali. E aí, um dos exemplos que ele fez foi essa escada sem fim, né? A ideia é que a pessoa, por exemplo, começa a descer aqui, chega nesse ponto, aqui já desce, mas aqui já está subindo, então ela termina, tá descendo, sempre chega num ponto que ela está mais alta. Então, como é que pode? Tá, você chega de novo àquele ponto inicial. Esse exemplo aqui simplifica, é mais fácil de entender. Imagine que a pessoa está nesse ponto daqui, vem, desce, anda mais, desce, chega aqui, desce, quer dizer, ela só fez descer e chegou no ponto inicial. Como é que poderia isso? Tá, é uma semelhante à escada sem a água escoando sem fim, tá certo? Sem origem. E aí tá uma foto de Escher, tá? O criador desse tipo de paradoxo. O triângulo impossível, tá? Esse é o exemplo bem clássico de que você não consegue entender o que é que deu errado aí na criação desse triângulo. Aparentemente está tudo certo, mas obviamente ele não tem como ser criado. Outro tipo de ilusão são as ficções. As ficções são complementos que você tende a fazer numa imagem, embora eles não existam. Facilmente todos vocês conseguem perceber um triângulo branco aqui na frente, né? Só que primeiro a gente não tem nem frente aqui desse desenho e nem tem um triângulo branco nenhum desenhado, tá? Então o que é feito é que você tem a tendência a completar essas regiões aqui e dar uma interpretação de que isso é um triângulo branco que está na frente desses outros objetos. Esse efeito ele é interessante, que ele mostra como a visão da gente ela é dinâmica, né? Os olhos eles mexem o tempo todo. Então a ideia é você focar seu olho nesse ponto central e mexer a cabeça para frente e para trás. Você mexe para frente e para trás, você vai ver que esses círculos começam a girar em sentidos contrários, tá? Um gira no sentido horário, outro no anti-horário, e é justamente porque você vai mudando a sua percepção do mundo, né? Você vai mudando a percepção daquilo que você está assistindo ali, daquilo que você está vendo, do que o seu cérebro está capturando. Ele vai dando interpretações diferentes e vai aí formando essa ilusão para você, tá certo? Aqui um outro tipo de ambiguidade, um pouquinho diferente daquele que eu mostrei antes, tá? Dá para vocês verem aqui uma pessoa, né? Dois olhos, um nariz, uma boca, o queixo, o pescoço, tá? Então, facilmente você vê isso como uma pessoa. Mas se eu rotaciono isso, você vai ler com uma palavra, né? Para ser liar, que é mentiroso em inglês. Então, é a mesma pessoa que você viu antes, de um outro ponto de vista, ela se torna uma coisa completamente diferente. E uma outra ilusão interessante é esse quarto de Ames, né? O quarto de Ames ele é um quarto que é construído de uma forma toda irregular,
não é um ambiente regular com paredes paralelas, chão paralelo ao teto, nada disso, ele tem muita variação desse tipo de coisa, então é como se fosse desse formato. Veja que eu tenho aqui esse canto daqui ele tem uma altura maior do que esse, então essa parede aqui ela é distorcida. O chão também ele é inclinado, tá certo? Então eu tenho isso aqui, aqui seria o chão mesmo, enquanto esse é mais elevado. E o observador ele vai olhar essa imagem aqui de dentro por um buraco na parede. Então ele olha por um buraco na parede e vê o que é esse lado de cá do quarto. Então o que ele vê é alguma situação parecida como essa, tá? A menina parece estar enorme no canto e está pequenininha no outro. Isso é exatamente a mesma menina. Obviamente a foto foi tirada em dois momentos diferentes, foi feita a composição, mas é a mesma menina. O que acontece é exatamente isso, né? Essa parede daqui, ela é mais baixa do que essa. Como eu tenho a distorção aqui também, então essa parte daqui do quarto está mais próximo do buraco do que essa, mas a percepção é que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. A distorção ela é tão bem feita que, por exemplo, na imagem, no quarto real, esse relógio daqui ele é oval. Tá? Ele é oval, mas a distorção de você estar vendo aquele buraquinho ele faz com que você veja esse relógio como sendo circular. Tá, e aí eu coloquei esse link para esse vídeo que é bem legal, que aí mostra uma situação dessa, uma pessoa andando de um lado para outro, então mostra mesmo a construção do quarto, como é o quarto e o que, é que a pessoa observa o que vai acontecendo. É bem interessante ele, vocês dão uma olhada depois. Teoria da distância aparente é outra a ilusão que a gente tem, mas aí eu vou usar esse exemplo para mostrar duas coisas, né? Esse exemplo daqui é a ilusão de Miller-Lyer, que você tem essas duas linhas verticais aqui, elas têm exatamente o mesmo tamanho, mas esses terminadores dela são diferentes. Aqui eu tenho um chamado terminador na forma de seta e esse terminador na forma de cauda de peixe. Eles dão essa percepção para você de que essa linha daqui é mais longa, ela é maior do que essa, tá? Então a questão é o terminador aqui, mas elas têm exatamente a mesma dimensão. Mas aí, como eu disse, eu vou usar esse exemplo para outra coisa também. Então, esses terminadores que a gente tem em forma de seta ou em forma de cauda de peixe, olha aqui novamente, se a gente considera essa quina como um todo, eu tenho um terminador aqui na forma de seta, eles ajudam a gente também a perceber o que? Eu entendo que essa parede daqui ela está mais à frente e essa parede está mais ao fundo. Então isso pode ser usado para você pegar e criar um mapa 3D para uma cena usando um veículo autônomo, um robô, qualquer coisa. Então o robô pode pegar e criar um mapa para essa cena daqui usando essas pistas aí como características para montar todo o seu mapa. Então, e aí como eu falei, muitas dessas ilusões seriam facilmente detectadas por um sistema computacional, né? Um sistema automático detectaria tudo isso, né? Outras não são tão simples, né? Então considere essa imagem daqui. Imagina que você quer fazer um sistema para contar quantas pessoas tem na cena, tá? Naturalmente o sistema conseguiria detectar as duas pessoas que você tem aí nessa imagem, da mesma forma que o cérebro humano também consegue detectar essas duas pessoas e reconhecer sem nenhum problema. No entanto, se eu passasse para o sistema computacional essa imagem daqui, muito provavelmente ele reconheceria como duas pessoas também. Já o sistema, o ser humano olha e sabe que tem alguma coisa errada nessa cena. Tá certo? Então a gente acharia que tem erro nessa cena, enquanto o sistema computacional vai detectar que tem duas pessoas. Então, o que traz de pista para o sistema visual humano entender que tem um erro aí é exatamente essas linhas dando indicativo de profundidade da cena. Então você sabe que eu tenho uma profundidade, então isso não é um tamanho normal para esse nível que a pessoa está, que a outra pessoa está. Já nesse ponto, ok, a profundidade nos indica que à medida que eu estou mais longe, eu percebo os objetos de tamanho menor. Então eu entendo que isso aqui é uma pessoa normal, só que ela simplesmente está mais distante da câmera que tirou a foto, tá? Então a gente usa esse tipo de informação para poder interpretar elementos da cena, tá? A gente sempre usa isso em todo instante.
Esse material eu tirei desse primeiro livro daí, tá? The Perception of Visual Information, um livro que é muito bom. Ele tem disponível na biblioteca do CCN, tá? Um livro excelente. E algumas coisas também estão disponíveis nesse site. Esse é um outro livro que ele ficou todo disponível online para quem quiser ler, tá? Bom, e aí eu separei algumas coisas de visão computacional e processamento de imagem, né, para juntar aqui com essa parte de percepção, para a gente entender onde é que algumas dessas coisas podem ser aplicadas. Esse primeiro exemplo daqui foi um trabalho que eu tive há algum tempo com um aluno do meu doutorado, que o objetivo é binarizar a imagem de documentos. A binarização da imagem de documento é a conversão de uma imagem para preto e branco, tá? Porque normalmente os algoritmos que você tem para trabalhar com documentos não necessariamente só reconhecimento de caractere, tá certo? Eu posso tentar identificar linhas que eu tenho do texto, identificar as palavras primeiro, a posição da palavra, para depois identificar o que é que está escrito, identificar se tem figura. Então, normalmente os algoritmos trabalham com a imagem em preto e branco por ser mais rápido. E eles têm uma dificuldade grande de lidar com documentos como esses dois primeiros, pelo menos, que tem variação de luminosidade. E aí, nesse algoritmo da gente, a gente trabalhou com a ideia de percepção de objetos à distância. A ideia é que, à medida que você se afasta de um objeto, você passa a perder, não ver mais os detalhes daquele objeto. Então, se você pensa isso como um documento, os detalhes do documento é o texto escrito. Então, à medida que eu me afasto daquela imagem do documento, eu perco a percepção do texto escrito, mas eu consigo ver a papel ainda. Então eu consigo aqui perceber esse papel com essa mancha todinha, embora eu não veja mais o texto. E aí a gente consegue eliminar o papel e deixar o texto dessa forma. Tem outros processamentos pelo meio, mas a ideia básica é essa. E aí ele é uma mudança grande no paradigma que se tinha de binarização de documento. Normalmente o que você fazia é intensificar o texto. Então o que a gente fez, não, eu quero perder o texto e ficar com o papel. Se eu souber o que é papel, eu recupero o texto facilmente. Então essa foi a ideia desse algoritmo com o conceito de percepção. Esse foi o trabalho que a gente usou mapa de saliência para Visual Search, que é a busca visual. A ideia é buscar um objeto qualquer na cena, só que o objeto está em posição diferente, ele não está nessa mesma posição que o algoritmo aprendeu. Ele está numa posição diferente, pode ter uma oclusão, ter algum objeto na frente dele, e aí o sistema encontra aquele objeto na cena se ele tiver, obviamente. Então a gente melhorou alguns algoritmos existentes usando o mapa de saliência. O mapa de saliência detecta as regiões que são mais importantes da cena. Então o que ele fez foi, que a gente faz é buscar as regiões onde mais provavelmente tem aquele objeto na cena. Eu trouxe esse exemplo, esse algoritmo que trabalha com mapa de saliência, para vocês verem um pouquinho melhor em detalhes uma aplicação dele. Tá? Então, é um algoritmo baseado em redes convolucionais. E a ideia é essa. Por exemplo, tem aqui essas imagens de entrada. Eu tenho aqui o que seria o padrão ouro, ou seja, o que seria o objeto de interesse. A ideia é que o mapa de saliência ele vai detectar o que é que tem de mais importante naquela cena, o que é que chamaria a atenção do ser humano naquela cena. Então a gente vai de exemplos bem simples, tá? Como esse exemplo, você tem as duas bandeiras. Então eu tenho aqui um background que é todo azul. Então não tem nada mais do que aquelas duas bandeiras, tá certo? Esse exemplo que tem aqui o 9 e o 8. Então também só tem os dois números no background praticamente uniforme, tá? Então é fácil detectar eles. Até situações mais complicadas. Nesse exemplo daqui eu tenho um banco num parque. Então o banco é o que é de interesse da pessoa. Então veja que é muito diferente distinguir ele de todo o resto. Ou aqui que é um rosto só foi colocado como elemento saliente. Aqui é uma pessoa pulando de skate. E aí eu tenho todo um background aqui envolvido. Nessa segunda coluna eu tenho um padrão ouro, tá? Ou seja, o que é que você espera que seja o elemento verdadeiro, o mapa de saliência correto. E aqui em seguida a gente tem exemplos gerados por outros mapas de saliência. Esse hour que está aqui é dos autores, tá certo? Eu desse artigo daqui não estou envolvido. Mas está aqui o resultado dele. Nessas imagens que eu tenho um tom de cinza, o que ele indica é o que? O branco é o que eu tenho certeza que é saliente, é a parte que chama mais a atenção do ser humano. E o que está em tom de cinza é o que está avaliando aquela importância daquilo
na atenção do ser humano, tem que ter o preto, que não tem importância nenhuma, né? Então vejo que o resultado desse algoritmo aqui foi muito bom, tá? Comparado com outros, e a gente tem situações realmente bem difíceis de lidar. Em processamento de imagem, eu separei dois exemplos. O primeiro exemplo de dithering, ou pontilhamento. Tá? A ideia de pontilhamento é como o cérebro ele percebe cores onde não existem, aquela cor que não existe naquele ponto. Tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui a simulação, eu tenho aqui cor vermelha e azul. Então, imagine que isso aqui faz parte de um objeto grande, mas eu estou aqui olhando ele bem de perto, vejo os quadradinhos bem próximos mesmo. À medida que eu vou me afastando do objeto, esses quadradinhos vão diminuindo de tamanho, até que vai chegar num ponto que você não tem resolução visual suficiente para conseguir ver aqueles quadrados. E aí o que é que o seu cérebro faz? Ele não vai passar a apagar aquela região da sua visão. Ele vai juntar aqueles elementos ali, vai tirar a média daquilo e vai transmitir para você essa informação de média daquela região. E aí, no caso, o vermelho e o azul, eles se juntam e dão esse tom de roxo. Tá? Então, é isso que o cérebro vai capturar. E aí, isso pode ser feito, ser utilizado em imagens. Tá aqui exemplo de uma imagem de duas araras. Essa imagem tem cerca de 40 a 50 mil cores, tá certo? E aí, se eu transformar essa imagem para preto e branco, esse é o resultado que a gente tem para um processo de conversão bem simples, que ele pega os tons mais claros e transforma em branco, os tons mais escuros transforma em preto. Somente isso. E aí gera esse resultado. E eu tenho esse outro resultado utilizando pontilhamento. Então dá para vocês perceberem, claro que a imagem aqui está reduzida, né, no slide, mas dá para vocês perceberem tons de cinza. Mas se eu aproximar, eu vou pegar essa região aqui do olho dessa arara. Então, se aproximar bem isso, você vai ver que só tem preto e branco, mais nada. Mas, à medida que esse preto e esse branco eles estão mais próximos ou mais afastados, na hora que seu cérebro tira essa média, ele vai tirar a média de tons de cinza diferentes. Quanto mais próximos esses pretos estiverem, mais eu percebo um cinza escuro, quanto mais afastados, mais eu percebo um cinza claro. E isso pode ser usado também para imagens coloridas. Por exemplo, você olhar essa imagem daqui, você parar para tentar contar quantas cores você percebe nessa imagem, você vai perceber um monte de cores. Mas, na verdade, essa imagem tem apenas 16 cores. Tá? E quando eu me aproximo, você vê aqui as cores como estão. E a mesma ideia, à medida que elas começam a se misturar de forma mais próxima, mais separada, o seu cérebro vai tirar a média de uma região dessa e vai transmitir para você uma cor diferente da que tem realmente. Tá aqui essa mesma imagem, essa é a paleta de cores dela, tá certo? Essas são as cores que foram utilizadas para gerar essa imagem daqui. E aí eu trouxe um exemplo de colorização, tá? Que você tem aqui essa imagem aqui dessa ovelha, ela é colorizada para essa imagem daqui, tá certo? Então, novamente uma aplicação com rede convolucional gera essa imagem colorida, tá? Ele mostra comparação com outros métodos onde tem alguns defeitos comuns desse trabalho de colorização, como por exemplo o derramamento da cor, que se chama, então é como se a cor tivesse derramado por uma região que não deveria, tá certo? E ele mostra também falhas dele, né? Ele trabalha, ele se perde um pouquinho quando tem objetos pequenos, objetos muito saturados, ou pegou, como ele foi rede convolucional, então ele precisou ser treinado para ele entender. Então aqui ele pegou um caso que não tinha sido treinado, que é o caso desse pavão daqui, então ele pintou o pavão todo de verde, da cor da gama, tá? Então tem alguns casos de falhas. E eu tenho mais um outro exemplo, que é a parte de The Blurry Super Resolution, que também, novamente, é uma rede convolucional, que ele tenta resolver dois problemas. Ele pega essa imagem daqui e tenta resolver, aplicar um algoritmo de super resolução, quer dizer, ele vai tentar ampliar essa imagem, para que ela, mas que de forma que ela não perca as informações que ela tem. Tá? Então está aqui, por exemplo, a parte de Pizza Hut.
houve o deblur, mas aí de qualquer forma a super resolução gera isso, tá? Então veja como o resultado aqui ficou bem melhor. E o exemplo melhor do blur que eu acho dela é essa menina, porque ela está em movimento. Então aqui a gente tem o chamado motion blur, que é o borramento por movimento. E ele consegue resolver isso e devolver uma imagem praticamente perfeita daquela menina, tá? Então esse algoritmo é bem interessante também. E aí, como referências para pesquisas na área, eu mantenho as mesmas referências que eu comentei antes de conferências, né? Algumas das principais conferências que a gente tem na área. Algumas eu coloquei aqui são específicas de documentos, né? De análise de documentos, que aí caem naqueles casos de engenharia de documentos que precisam de processamento de imagem. Alguns periódicos também da área. E me deixo aqui novamente meu contato para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês poderem escrever, se têm interesse em ler um pouquinho mais ou em mais material, etc. Vocês ficam à vontade. E obrigado e espero que tenham gostado.